Minha telinha já está aqui compartilhada, lateral esquerda em aplicativos, eu vou favoritar o módulo de implantação e junto com ele a gente conhece também o módulo de projetos. Assim que eu dou um ok e volto para a tela principal, eles já ficam aqui disponíveis para a gente. Então, pessoal, o módulo de implantação de unidades é onde vocês vão acompanhar todas as implantações com uma visualização macro. E a gente vai visualizar no decorrer do treinamento que nós temos várias interfaces para fazer esse acompanhamento. Entrei no módulo aqui de implantação, essa é a interface principal. Então, eu consigo visualizar aqui em grid, porcentagem de conclusão de cada implantação. Eu consigo visualizar quantas tarefas que nós temos em atraso. E para a gente começar a usar esse módulo, a gente precisa fazer alguns ajustes, que feitos uma vez, depois é realmente só utilizado. A primeira configuração que a gente precisa trazer para cá é definir o nosso time. Então, o time de implantação são as pessoas que vão conseguir visualizar esse módulo. Aqui no campo superior da tela, nós vamos ter esse menu de time, onde nós temos duas opções. A gente vai conseguir deixar o time desabilitado, onde todas as pessoas da rede vão conseguir acessar as implantações e acompanhar sem nenhuma restrição. Mas se a gente habilita a definição de time, nós precisamos trazer para cá os integrantes. Então, quem realmente precisa acompanhar as implantações? Pessoal, eu vou só pedir um favor para mutar o fone, para depois não ter ruído na gravação. Perfeito. Aqui no time, então, nós temos aquelas duas opções, deixar desabilitada, onde todas as pessoas podem ver as implantações, ou habilitar a definição de time e realmente trazer os integrantes, que serão as pessoas que vão conseguir visualizar esse módulo. Então, eu vou clicar aqui em adicionar integrantes e eu vejo já todas as pessoas cadastradas. Josi, eu posso trazer todas essas pessoas aqui para dentro do módulo de implantação? Ou vocês preferem fazer isso depois com o tempo? Eu acho que todo mundo que está aí pode ver o módulo de implantação. É para ver o módulo, né? Não para estar atrelado a um projeto específico. Exatamente. Por enquanto aqui é para ver o módulo. Não, todas podem. Combinado. Então, a gente vai adicionando os integrantes aqui. Aí depois a gente, conforme for cadastrando, vai colocando. Uma dúvida. Quando a gente tiver o franqueado, que ele vai ver a loja dele, eu também preciso habilitar aqui? Ou aqui é só Grupo Trigo? Por enquanto aqui é só Grupo Trigo. Tá. O franqueado ele vai entrar em um outro ambiente que eu já vou mostrar para vocês. Então, todas as pessoas que estão cadastradas na rede, eu trouxe para dentro do módulo de implantação. E uma coisa que vocês conseguem fazer é definir o nível de permissão de cada um desses integrantes. Então, por exemplo, aqui, ó, a Ana, o Eric, a Érica, conseguem visualizar todos os projetos. O que a gente pode fazer? A gente pode dizer que a Ana, por exemplo, vai conseguir visualizar somente os projetos que ela estiver na equipe. Então, a gente consegue limitar esse acesso. A gente define também se a Ana pode alterar as informações desse processo de implantação, alterar os documentos da unidade e alterar o disco virtual da unidade. Dúvida. Paloma, isso é para ela não mudar o checklist padrão, mas numa atividade ela vai poder adicionar um comentário. É só dizendo que ela não pode criar, excluir nada do checklist, né, de implantação. Entendi. Aqui, Josi, primeiramente, a gente está trazendo a permissão no projeto no sentido de, estou implantando uma unidade. A Ana, ela vai poder centralizar um documento dentro da base de dados da unidade, nesse processo de implantação? Ela vai conseguir adicionar um documento no disco virtual? Por enquanto, é só essa parte de informações da unidade. Não entra no ponto de o que ela consegue fazer no nosso checklist, como vocês falam. Então, a gente vai conseguir definir isso depois. Ela vai conseguir criar novas tarefas ou não? Ela vai só mexer nas tarefas dela. Aí, em um outro momento, a gente consegue trazer esse nível de permissão também. Beleza. Maravilha. Então, aqui a gente traz as permissões nos projetos e depois a gente consegue trazer as permissões nas tarefas. Então, a Ana, que é o perfil que eu estou trazendo um nível de permissão, ela vai conseguir ver todas as tarefas ou só as tarefas que ela é responsável por executar?
Então, pode ver todas ou só se ela for responsável. Aqui entra em uma parte que você trouxe, Josi. A Ana consegue alterar as informações de qualquer tarefa ou só das tarefas que ela é responsável? Então, eu defino permissão nos projetos como um todo e depois eu defino as permissões do checklist. Assim que eu salvo aqui, eu já trouxe o nível de permissão dela mais restrito. Então, a Ana, ela só pode ver os projetos que ela está na equipe, diferente do Eric, diferente da Érica, diferente da Isabel. Então, a gente consegue trazer essa permissão para cada um dos colaboradores que estão no nosso time. Depois que a gente define o nível de permissão do time, as pessoas que vão acompanhar as implantações, a gente precisa trazer o nosso cronograma, que é aquele template que vocês compartilharam comigo. E esse template, ele é cadastrado aqui no menu de modelos. Então, vocês conseguem ter quantos modelos vocês precisarem para iniciar uma implantação, e ele fica salvo aqui para que vocês possam replicar sempre que vocês forem iniciar uma implantação. Então, eu vou clicar aqui no modelinho checklist de atividades de implantação, que é o cronograma de vocês, para que a gente consiga visualizar ali como que funciona essa estrutura. Aqui a gente separou por fases, então tem a fase inicial, que é o projeto, depois a fase de documentação. Só um segundo, porque o Ryan pegou, acho que a gente já caminhando. Esse checklist, Ryan, a gente fez com base nas informações que a gente tem hoje. Então, a gente mapeou, pegou um checklist já existente e foi descrevendo algumas atividades, colocando de uma forma mais clara para o franqueado. Tem um desses tópicos é a respeito de treinamento, mas eu não mexi em nada, entendendo que vocês fariam isso depois. Aí, ó, tem um checklist meio que falando sobre o treinamento. Aí eu não mudei, não mexi muita coisa, peguei o que hoje vocês já fazem. Então, depois, quando a gente sair daqui, você vê se de fato é isso, as atividades predecessoras, aí a Paloma vai explicar melhor. Mas só para você entender que esse já é um checklist nosso. Entendi, perfeito. E a gente vai entrar dentro do checklist de vocês. Essa era a minha dúvida ontem, que eu até Isso. A ideia é que vocês entrem aqui, dentro desse checklist, vocês vão ficar responsáveis por essas atividades. Então, ali, por exemplo, agendar treinamento online. Eu não fui muito a fundo. Eu deixei ali com treinamento. A ideia é, se essa loja é a Rosinha que está tocando, você vai botar a Rosinha como responsável. Eu entendi, eu tenho uma dúvida, Josi, que a gente tinha uma visão de separar, porque os nossos fluxos de treinamento não são iguais para todos os tipos de treinamento que a gente toca. A gente está falando só de inaugurações ou a gente está falando também de reformas, de repasses? Não, nesse início a gente está falando de inauguração. Entendi, tá, perfeito. Aí a gente vai levar todas as inaugurações. Aí o que a gente pode ter, como a Paloma falou, ter os modelos. Então, inauguração loja mais do mesmo, inauguração loja só espoleto, coisas nesse sentido. Entendi. Maravilha. Pessoal, uma coisa que vocês conseguem fazer também é duplicar o modelinho. Então, a gente vai ter nomes diferentes, com atividades diferentes dentro de cada modelo. Eu posso vir aqui na lateral direita e duplicar e fazer ajustes. E mesmo no processo da implantação, se a gente vê que vai precisar criar novas tarefas, a gente consegue criar naquele projeto daquela implantação. Preciso modificar o padrão, aí eu venho dentro do modelo e faço os ajustes. São modificações para aquela implantação. Eu faço lá dentro do projeto, que é algo que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Então, aqui a gente trouxe o cronograma de vocês, com as fases, vocês conseguem fazer ajustes. Então, por exemplo, Ryan, se precisar acrescentar alguma tarefinha aqui na fase de treinamentos, é só clicar em adicionar tarefa. Aí vocês podem reordenar. Clicando em uma tarefinha aqui dentro, vocês vão conseguir centralizar uma descrição com uma informação importante, que a gente trouxe aqui também alguns tópicos que vocês centralizaram. A gente consegue vincular predecessoras, como a Josi trouxe, então a gente vai conseguir casar uma tarefa com a outra. Então, eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó, que a segunda tarefa da nossa fase de treinamento, que é enviar lista de compra local, ela só vai iniciar depois que a tarefinha referente ao treinamento, deixa eu ver aqui,
a fase de treinamentos, perfeito, referente a essa tarefa, a primeira reunião de alinhamento. Então, o envio dessa lista só inicia quantos dias antes ou depois do término dessa atividade. Então, a gente consegue casar uma tarefa com a outra. Nós vamos conseguir fazer também um to-do list dentro de cada tarefa. Então, eu consigo descrever como se fosse um bloquinho de notas, várias microtarefas que precisam ser feitas para que essa tarefa pai seja concluída. E se for necessário trazer até mesmo um anexo como um padrão, para que o responsável sempre acesse, né? A gente vai conseguir também. É só adicionar esse arquivo aqui e a gente vai ver depois que o responsável da tarefa também consegue trazer um anexo dentro das tarefinhas que ele precisa executar. E um ponto muito importante, cada tarefa que a gente traz para cá, a gente precisa trazer um responsável. Aqui nós trouxemos funções como responsáveis, para que depois vocês consigam sempre substituir. Então, para que eu consiga ter os responsáveis dentro do meu modelo de implantação, que é esse modelo que a gente está vendo aqui agora, eu preciso ter uma equipe. Anteriormente, eu defini com vocês o time, que são as pessoas que conseguem acompanhar o módulo de implantação. Mas quem estará na equipe deste cronograma? Quando a gente for utilizar esse cronograma, quem são as pessoas que vão participar dessa implantação? Então, para isso, eu preciso vir dentro do meu modelo, na lateral esquerda em equipe, e trazer esses membros. Então, eu adiciono as pessoas aqui dentro, que vão conseguir acompanhar todas essas tarefas. Depois que a gente faz isso, o que a gente vai conseguir fazer também é criar funções. As funções são aquelas que a gente trouxe para que depois vocês consigam substituir a função para a pessoa. Então, eu tenho função de arquiteto, de consultor, de franqueado. Funções são para o caso da gente não saber quem é o responsável. Então, a gente nunca sabe no nosso cronograma quem é o franqueado, porque o franqueado sempre vai ser uma pessoa diferente. Por isso que no modelo a gente tem a função franqueado. Mas quando a gente for utilizar o modelo, a gente já vai saber quem é o franqueado e a gente vai substituir a função para a pessoa, que é algo que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, vocês conseguem visualizar aqui se essas funções realmente fazem sentido para vocês, porque se vocês já souberem o responsável pelas atividades do TI, vocês podem vir aqui em tarefas e já vincular o responsável de cada atividade. Então, por exemplo, eu sei quem que é o responsável dessa aprovação do 3D. Então, eu não vou trazer uma função, eu posso vir aqui em avançado, habilitar pessoa, e eu consigo ver as pessoas da minha equipe. Então, quem tem que fazer essa tarefa é a Jamile. Salvei dentro do nosso cronograma, que é o padrão. Em todas as implantações, a Jamile quem vai fazer essa atividade. Mas vamos supor que a gente não saiba, eu não sei. Então, a cada implantação é uma pessoa diferente. Eu deixo a função para que depois, na implantação, quando eu já souber quem vai ser o responsável, eu consiga substituir. Então, a gente vai ter sempre essas duas alternativas. Aqui na lateral direita, a gente consegue trazer também a duração da tarefa. Então, quantos dias que, por exemplo, a Jamile tem para executar essa atividade? 4 dias. Salvei aqui na parte inferior direita, o nosso padrão já está definido. A gente acabou de visualizar como que funcionam os ajustes de um cronograma de implantação, que é o que vocês vão ter que fazer. Então, se precisar acrescentar novas tarefas, vocês vão conseguir. Vocês conseguem criar aqui todo um workflow, que, como eu trouxe, é uma forma de travar para que uma tarefa só inicie após a conclusão da predecessora dela. Vocês vão ter que trazer os responsáveis por cada tarefa e a duração. A gente trouxe uma duração aqui que já estava na planilha, mas se vocês precisarem fazer ajustes, podem ficar super à vontade. Pessoal, referente ao que a gente viu aqui, ao que a gente consegue fazer até o momento falando sobre configuração do nosso template. Tudo ok? Alguma dúvida, alguma observação? Não, tudo ótimo. Para mim tá tranquilo também. Perfeito. Então, show, maravilha. Se a gente quiser modificar algumas informações referente a esse modelo,
quando eu falo assim de informações básicas, vocês podem acessar aqui na lateral esquerda esse menu de modelo, porque é aqui que vocês conseguem alterar o nome do modelo de implantação, vocês conseguem trazer quem que é o responsável, então quem vai supervisionar a implantação quando a gente utilizar esse modelo? Quem que é o supervisor? Aí eu posso clicar aqui e trazer uma pessoa como uma supervisora. Em quais os dias da semana que as tarefas que estão dentro desse cronograma vão acontecer? De segunda a sexta, segunda a sábado, dias corridos? E aqui na lateral direita, a gente consegue também definir o cálculo da tarefa, se vai ser realizado de forma automática ou manual. Qual que é a diferença? Quando a gente traz de forma automática, a gente tem um atraso em uma tarefa, o cálculo final para que a implantação aconteça, a plataforma vai contabilizando para a gente. Se a gente faz de forma manual, a gente precisa sempre ir acompanhando de forma manual. Então, eu tenho tarefas, por exemplo, que precisam ser feitas, eu tenho 2 tarefas. Uma precisa ser feita com 3 dias, a predecessora dela precisa ser feita com 2 dias, mas a primeira tarefa foi feita com atraso, ela foi feita com 4 dias. Então, automaticamente, a segunda tarefa também foi atrasada. Ela tinha que ser feita com 2 dias, mas ela vai ser feita com 3 dias. Com isso, e se o cálculo for manual, a gente precisa sempre fazer esses ajustes de forma manual. Por isso que a gente sempre orienta deixar ali de forma automática, porque a plataforma já vai contabilizando o progresso para a gente. É um tanto quanto complexo falar de predecessoras. Então, eu vou trazer informação de que quando vocês forem fazer esses ajustes, se surgir dúvida, fiquem à vontade para me chamar, a gente entra em um alinhamento só para falar sobre isso. Aqui a gente consegue trazer uma descrição referente a esse cronograma. Eu consigo arquivar o modelo e excluir. Qual que é a diferença? Quando eu arquivo, eu consigo ter o template e desarquivar a qualquer momento. Quando eu excluo, eu deleto esse cronograma daqui de dentro. Fiz algum ajuste, parte inferior aqui, eu já consigo salvar. Então, perfeito. A gente viu as configurações que a gente precisa fazer para utilizar o módulo de implantação, que é definir o time e cadastrar o modelo. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar realmente o módulo na prática. Então, eu vou clicar aqui em implantações, e na interface principal do módulo, nós vamos ter esse menu de novo. Quando eu clico sobre ele, eu consigo definir se eu quero criar uma implantação em branco ou se eu quero criar a partir de um modelo. Qual que é a diferença? Se a gente fala que a gente quer criar uma implantação em branco, nós vamos precisar trazer nesse exato momento todo o cronograma. Então, eu preciso criar fases, tarefas, definir responsável, e esse cronograma vai ser apenas para essa implantação. Não é algo que fica registrado e que eu vou conseguir posteriormente replicar. Mas se a gente quiser utilizar o nosso modelo, que eu acredito que é o que vocês mais vão fazer, é só clicar aqui em criar a partir de um modelo, onde a gente utiliza o nosso template que já está aqui. Selecionei essa opção, cliquei em próximo, eu vejo os modelos. Então, eu quero criar uma implantação a partir de qual modelo? Aqui vocês vão conseguir visualizar todos, selecionar qual vocês querem para esse momento, clicando em próximo, vocês vão trazer o nome da implantação. Como que eu vou identificar essa implantação? Então, é uma implantação loja de Uberaba, por exemplo. E aqui já traz as informações com base aos dados que a gente preencheu no modelo, mas se vocês quiserem modificar, vocês vão conseguir. Parte inferior, clicando em próximo, eu já consigo criar a implantação. A implantação foi criada com sucesso, perfeito. Aqui a gente já consegue visualizar as fases, as tarefas, eu consigo visualizar também que todas essas tarefas dependem da conclusão de alguma, então elas estão travadas com predecessoras. Mas para que a gente comece aqui a executar as tarefas, eu preciso trazer uma unidade para cá. Então, aqui na lateral esquerda, o primeiro passo é clicar em unidade, que é onde eu vou cadastrar uma nova loja, ou eu posso buscar uma que está em implantação. A unidade não está cadastrada, então eu tenho que cadastrar ela nesse momento. Eu vou clicar em cadastrar uma nova loja, vou clicar aqui em próximo, aonde eu sou levada lá para o módulo de unidade que a gente conheceu. Então, eu vou cadastrar a unidade. Eu tenho CNPJ? Não tenho. A unidade está em implantação. Então, eu vou cadastrar sem o CNPJ.
Vou preencher aqui as informações, nem que sejam com dados fictícios, para que no decorrer da implantação a gente consiga modificar. Então, vou preenchendo aqui os campos para trazer essa unidade para o modo de implantação. A segunda opção aqui, pessoal, sem ser cadastrar uma nova loja, é buscar uma que está em implantação. O que seria isso? Quando a gente já faz o cadastro da unidade, como a gente viu anteriormente no nosso treinamento inicial, a gente precisa trazer a situação da unidade. Então, por exemplo, aqui, ó, a loja 01, eu trouxe para vocês a situação dessa unidade como em implantação. Se eu cadastro as unidades com a situação de implantação, a gente entende que ela não está inaugurada. Com isso, a plataforma consegue puxar essas unidades para nós. Eu vou voltar aqui para a gente ir lá para o módulo de implantação. Perfeito, voltei para o módulo de implantação. Então, a segunda opção é buscar uma que está em implantação. Quando eu clico aqui em próximo, eu consigo ver todas as unidades que estão com aquele status. Então, eu quero implantar agora com a loja 01. Perfeito. Eu vou selecionar a unidade, vou clicar aqui em próximo e a unidade foi vinculada ao projeto. Todas as informações daquela unidade foram trazidas para cá. Por isso que eu falei para vocês que no decorrer da implantação, vocês conseguem fazer os ajustes. Vocês não precisam sair do módulo de implantação para conseguir fazer essas modificações. Então, tinha uma tarefinha aqui que era, por exemplo, a abertura do CNPJ. Essa tarefa foi finalizada. O responsável já consegue vir aqui e fazer essa atualização. Então, a gente vai ter campo de CNPJ, dados básicos, endereço, contato, dados contábeis, status, os campos adicionais que vocês conseguem desenvolver. Nós temos aqui um atalho para as interações, que é lá para o módulo do mês, que a gente vai conhecer em um outro momento. Nós temos também um atalho para os dados complementares, que traz o horário de funcionamento da unidade. E temos também um álbum de fotos. Então, aqui vocês conseguem criar álbuns de fotos para centralizar e ter todo esse histórico de como foi o processo dessa implantação. Aí, aqui na lateral esquerda, pessoal, traz para nós também as pessoas da unidade. Então, vamos supor que o franqueado já estava cadastrado, a unidade já estava cadastrada, franqueado também já estava. Franqueada é a Paloma. Então, eu não preciso cadastrar a Paloma está aqui. Mas vamos supor que a gente tivesse cadastrado a unidade naquele momento. O franqueado, ele também deveria ser cadastrado, então ele tem que ser cadastrado. Então, como que a gente faz isso? Eu trouxe as informações da unidade para cá. Na lateral esquerda, em pessoas de unidade, eu vou ter essa telinha de nova pessoa. Aí aqui eu cadastro uma nova, com aquele mesmo passo a passo que a gente viu. A segunda opção, pessoal, é adicionar uma pessoa já existente. Então, eu tenho franqueado aqui, que é a Paloma, mas eu tenho franqueado João, que é franqueado dessa unidade também, que é algo que acontece ali com vocês. Se o João já estiver dentro da plataforma, eu não preciso cadastrar ele novamente. É só adicionar um existente. Então, eu vejo as outras pessoas cadastradas, centralizo a pessoa, a qualificação e o cargo, e essa pessoa já vai participar também dessa unidade. Então, a gente consegue puxar também as outras pessoas para dentro de uma unidade, como se fosse uma múltipla relação. Abaixo de pessoas da unidade, nós vamos ter um menu de documentos, onde no processo da implantação a gente consegue fazer os anexos dos documentos daquela unidade. Nós temos também um atalho para o disco virtual da unidade. Então, aqui entra aquele primeiro ponto que eu trouxe para vocês. Lá na definição do time, a Ana, ela consegue alterar os documentos da unidade? Ela consegue alterar o disco da unidade? É aqui que a gente vai conseguir fazer com que esses responsáveis centralizem essas informações. Então, ela pode alterar, porque ela precisa centralizar as informações. Perfeito, a gente traz isso lá no início, lá no time. E para finalizar aqui, a parte inferior esquerda, nós temos um atalho para o módulo de chamadas. Por isso que eu trouxe para vocês que o módulo de chamadas ele é muito interessante para a usabilidade do acompanhamento da implantação. A gente entende que no decorrer da implantação, demandas podem surgir. E para isso, a gente não precisa ficar fazendo com que essas informações se percam. A gente pode centralizar tudo em um único só local. Então, como nesse início vocês querem acompanhar somente as implantações aqui dentro, tudo que for falado referente a uma implantação, vocês vão conseguir centralizar dentro do SUTS e ter todo esse histórico.
ter toda essa documentação. Então, eu preciso falar com o franqueado. Eu posso clicar aqui em novo chamado e selecionar o destino unidade. Ou eu preciso falar internamente. Eu preciso, lá no módulo de marketing, solicitar uma imagem. Eu preciso solicitar uma arte. Ou eu preciso solicitar no jurídico um documento, no financeiro um boleto. Eu não preciso sair daqui. Eu clico aqui no destino, quero falar internamente ou como unidade. Eu vou selecionar o departamento que eu quero falar no marketing. Quem vai me atender e preencho a minha solicitação. Então, eu preciso de uma arte referente ao nosso brand. Perfeito. Enviei o chamado. O interessante é que isso fica registrado aqui, a gente consegue fazer o acompanhamento dentro do módulo de implantação. A gente não precisa sair daqui de dentro. E como a gente viu, pessoal, tem várias tarefas aqui que o responsável é uma função. Então, eu consigo visualizar que a gente tem a função arquiteto, função projetos, função consultor, função franqueado, mas meu franqueado está aqui. O meu consultor também, por exemplo. O meu arquiteto também já está aqui, porque as pessoas da unidade já vieram e quando eu acesso aqui a minha equipe, eu consigo visualizar todas as pessoas. Mas antes de substituir a função para a pessoa, eu vou trazer o nível de permissão do meu franqueado. Então, a Paloma é a franqueada. Quando eu clico aqui no perfil dela, eu consigo definir se ela pode alterar as informações, os documentos, do disco virtual. E eu consigo também definir se a Paloma pode visualizar todas as tarefas. Ou a Paloma franqueada pode ver só o que ela precisa fazer. A Paloma franqueada pode alterar informações de qualquer tarefa ou só das tarefas dela, que é centralizar um anexo dentro de uma tarefa, adicionar uma subtarefa, adicionar ali um comentário dentro da tarefa, alterar a situação de aberto para concluída. Ela pode fazer isso de qualquer tarefa ou só das tarefas que ela é responsável. E a Paloma franqueada, ela vai conseguir ter alterações avançadas, que é criar uma nova tarefa, excluir uma tarefa, vincular uma predecessora, alterar o prazo, alterar o responsável. A Paloma franqueada pode fazer isso de qualquer tarefa, das tarefas que ela é responsável ou de nenhuma tarefa. Então, ela não modifica o nosso padrão. Então, ela não pode fazer isso de nenhuma tarefa. Depois que eu defino o nível de permissão das pessoas da unidade que vieram para a nossa equipe, lembrando que agora a gente já está no processo de implantação. Eu venho aqui em funções, podem ficar à vontade. Uma dúvida, eu consigo colocar essas permissões... Não estou falando? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá, ela tá, você que não está ouvindo. Então, eu consigo colocar essas permissões como um padrão? Permissão do franqueado como um padrão, não. A gente sempre precisa trazer de forma manual. Criei implantação com ele, tem que definir agora. Entendi, tá. Perfeito, pessoal. Então, depois que a gente define aqui o nível de permissão da nossa equipe, aqui na lateral direita, a gente vai ter uma telinha de funções. E aqui eu já consigo substituir a função para a pessoa. Então, eu estou implantando aqui com a Paloma. A Paloma é a franqueada. Eu posso vir na função franqueado, clicar aqui na lateral direita e trazer um membro para essa função. Então, a Paloma é a nossa franqueada. Salvei. E quando eu volto para fases, tudo que era de responsabilidade da função franqueado passou para a Paloma. Aí a Paloma já recebeu a notificação de que uma implantação iniciou e ela já consegue visualizar ali o que ela precisa fazer. Aí a gente realmente inicia aqui com todas as atividades. Então, o que eu fiz até o momento? Eu trouxe a unidade aqui para dentro, eu defini o nível de permissão do franqueado que já estava cadastrado e eu substituí a função para a pessoa. Agora a gente vai começar a alterar situações das tarefas. Então, essa tarefinha tem um dia para ser concluída. Quando eu concluo ela, eu consigo sempre acompanhar aqui com quantos dias que ela foi finalizada, seja com antecedência, com atraso ou dentro do prazo. O arquiteto, ele já recebeu uma notificação de que a tarefa dele, que antes estava travada com uma predecessora, foi liberada. Então, sempre que a gente libera uma predecessora, aquele responsável é notificado. Por que ele não é notificado, né? No exemplo que a gente está visualizando aqui agora, porque a gente não tem pessoa, a gente tem função.
quando a gente vincula a função a uma pessoa, a gente consegue notificar a pessoa. Então, o importante é a gente sempre substituir essa função para a pessoa. E como eu trouxe anteriormente, se vocês já souberem quem é a pessoa, é interessante a gente trazer para o nosso cronograma essas pessoas que já vão vir como um padrão. Então, vou alterando ali a situação, então está em andamento, já finalizei a tarefa, aqui traz duração da atividade, data de início, data prevista para ela ser finalizada e com quantos dias que ela foi finalizada. Então, traz a data também de conclusão. Aqui as tarefinhas vão sendo liberadas de acordo com a finalização dessas predecessoras e os responsáveis vão sendo notificados. Então, eu, Paloma, tenho que realizar esse projeto complementar. Quando eu acesso a minha tarefa, eu consigo visualizar as informações que foram centralizadas, eu consigo visualizar qual era a predecessora que estava travando a minha tarefa. Aqui em subtarefas, eu consigo tanto ter acesso a um to-do list que vocês conseguem trazer como um padrão, como eu posso criar para mim também. Então, eu tenho que fazer microtarefas. Eu quero fazer esse gerenciamento aqui interno, para que eu tenha essa visualização. Eu vou fazendo aqui o meu acompanhamento. E de acordo com a conclusão, eu vou indicando aqui tudo que eu já finalizei. Aqui em anexos, é da mesma forma. Eu consigo tanto visualizar um anexo que vocês deixaram aqui dentro como um padrão, como eu posso subir novos anexos para cá. Em comentários, eu consigo centralizar comentários referente à minha tarefa. Então, minha tarefinha está com atraso. Eu quero descrever o que aconteceu, qual o impedimento que eu tive. Eu vou documentando aqui para vocês. Quero adicionar membros às minhas tarefas. Em quais situações que a gente utilizaria essa opção? Então, eu, Paloma, sou responsável por essa tarefa. Eu preciso que a Ana consiga também visualizar essa tarefa. Mas a Ana só consegue ver as tarefas que ela é responsável. Para que ela veja a minha tarefa, eu preciso adicioná-la como um membro. Agora sim, ela consegue visualizar a minha tarefa e acompanhar a minha tarefa junto comigo. E para finalizar, aqui a gente tem novamente um atalho para o módulo de chamadas. Então, estou executando a minha tarefa, não preciso sair dela, que eu já consigo ter esse redirecionamento. Parte inferior direita, eu salvo os ajustes que eu realizei aqui da minha tarefinha e continuo concluindo. Pessoal, o acompanhamento, ele seria realmente nesse fluxo. A gente vai alterando a situação, vai centralizando as informações dentro das tarefas e referente ao que a gente viu até o momento. Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma observação? Por hora, não. Combinado. A Jamile pediu para entrar aqui. Então, perfeito. O que a gente viu aqui com a interface de fases, vocês vão conseguir acompanhar em outros formatos. Então, aqui na lateral esquerda, a gente tem o acompanhamento em tarefas, quadro, calendário e Gantt. Eu vou apresentar para vocês essas interfaces, mas antes da gente conhecer, eu gostaria de trazer uma informação importante. São apenas interfaces diferentes e cada usuário define qual formato que melhor atende a ele. Não são outras configurações, não são outras funcionalidades, são outras interfaces. Então, eu vou clicar aqui na lateral esquerda em tarefas e aqui a gente consegue visualizar dessa implantação de Uberaba as tarefas do time interno. Então, o que a Ana precisa fazer, o que o Eric precisa fazer, como eles não têm nada para realizar, porque eu não vinculei eles à responsabilidade de nenhuma tarefa, não aparece para mim, mas eu conseguiria clicar no perfil da pessoa, acompanhar o que tem para ser feito hoje, o que está atrasado, eu consigo filtrar por situação. Aqui nesse funil eu vou conseguir também aplicar alguns filtros. Eu vou conseguir visualizar o que é tarefa do time externo, que são ali as pessoas das unidades, o franqueado, por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Deixa franqueado da loja de Uberaba. Então, o que a Paloma precisa fazer? O que está programado para ela fazer hoje? O que está atrasado? Eu consegui aplicando esses filtros para fazer esse acompanhamento. E a gente mapeia também por contadores. Quantidade de tarefas atrasadas, em aberto, concluídas, em andamento. A gente vai conseguindo visualizar aqui. Um outro acompanhamento que a gente consegue realizar é em quadro Kanban. Então, a gente tem as tarefas por status e eu consigo ir modificando. Então, essas tarefas aqui, elas estão travadas com predecessoras. Elas eu não consigo alterar,
porque elas possuem uma predecessora. Agora, essas aqui estão em aberto, eu consigo modificar. Então, essa tarefa é da minha responsabilidade. Eu passei ela de aberto para em andamento. E assim, eu vou fazendo o ajuste. O ajuste que eu faço na visualização de Kanban também é modificado na visualização de fases. Então, eu tenho uma tarefa que é definir banda de preços, que está em andamento. Se eu altero ela aqui para concluída, isso também já é modificado aqui na visualização de fases. Tudo que a gente modifica aqui, modifica também nas outras interfaces. Lateral esquerda, eu tenho um acompanhamento em calendário, que traz para mim quando uma tarefa inicia e quando que ela finaliza. E a gente vai conseguir visualizar por Gantt, que é por cascata, aonde eu consigo visualizar cada tarefa, data prevista para ela iniciar e também para ela ser finalizada, e quem que é o responsável por executar. Se a gente precisar aqui fazer uma exportação desse nosso processo de implantação, aqui em fase a gente consegue exportar para o formato de PDF ou para uma planilha Excel. E dentro de cada implantação, nós teremos um feed. Esse feed é para que vocês consigam conversar com toda a equipe desse projeto. Quando eu clico aqui na lateral esquerda em feed, eu consigo fazer interações de informações importantes. Por exemplo, essa implantação, ela está atrasada 5 dias. É uma informação importante que eu preciso compartilhar com toda a equipe. Eu publico ela aqui dentro e já traz o registro de quem fez a interação, qual foi a data e qual foi o horário que essa informação foi publicada. Aí, aqui na lateral direita, eu tenho uma visualização em grid, porcentagem de conclusão da implantação, nome da implantação, unidade vinculada à implantação, e eu consigo adicionar anotações de aviso. Então, é uma informação importante que, acessando o módulo, eu preciso identificar. Eu centralizo aqui na anotação de aviso dentro do feed da implantação. Eu vou salvar aqui, só para a gente conseguir visualizar depois como que funciona. Perfeito. Publiquei aqui a anotação de aviso e para finalizar o acompanhamento de uma implantação, eu passo pelo menu de projeto. Aqui, pessoal, vocês vão conseguir alterar o nome da implantação, vocês vão conseguir vincular etiquetas, categorias das implantações e nós temos algumas configurações avançadas. Então, tipo um impedimento aonde a implantação ela não vai dar andamento durante esse mês. Eu preciso pausar. Eu venho dentro de projeto e pauso para que as tarefas não entrem em atraso. Aí, posteriormente, eu venho e reabro essa implantação. E eu consigo cancelar e excluir. Qual que é a diferença? Quando eu cancelo, eu deleto. Desculpa, pessoal. Quando eu cancelo, eu arquivo. Eu consigo acessar novamente tudo o que aconteceu. E quando eu excluo, eu deleto. Aí eu realmente não tenho mais esse histórico desse processo, dessa implantação dentro da plataforma. Então, quero arquivar para ter o registro, eu cancelo. Quero excluir porque eu criei de forma incorreta, não era esse cronograma que eu precisava utilizar. Aí eu excluo a implantação. Finalizei a implantação com a unidade. Eu venho dentro de projeto e na parte inferior eu concluo a implantação, aonde de forma automática a situação da unidade que antes estava como em implantação passa para inaugurada. Então a gente consegue sempre finalizar e já alterar esse status lá dentro. A gente acabou de conhecer todas as funcionalidades que nós temos no quesito de acompanhar uma implantação. Referente a essa visualização, a esse acompanhamento. Tudo tranquilo até o momento? A gente pode seguir? Perfeito. Maravilha, pessoal. Campo superior aqui esquerdo, eu vou voltar nessa setinha para a gente conhecer agora as informações do módulo. Acessei o módulo de implantação. Aqui no campo superior, eu sempre vou conseguir visualizar as minhas tarefas, todas as tarefas e as notificações do módulo. Aqui em minhas tarefas, eu vejo tudo que eu tenho para fazer em todos os projetos que eu estou ali na equipe. Então, de todas as implantações, eu consigo filtrar o que eu tenho para fazer hoje, o que está atrasado. Eu vou conseguir acompanhar por contadores também, total de tarefas atrasadas, em aberto. E quando eu falo de acompanhar tarefas de todas as pessoas, são das pessoas que estão na mesma equipe que a gente. Então, eu estou no mesmo projeto que a Isa, que a Josi, que o Ryan. Então, eu consigo aqui visualizar das pessoas do time interno
o que cada um precisa fazer em todos os projetos que estão acontecendo. Então, eu entro em uma pessoa e eu vejo de uma implantação específica ou de todas as implantações, tudo que está atrasado referente àquela pessoa. Eu consigo ver também no time externo, então eu vejo tudo de todos os franqueados. O que esses franqueados têm para fazer que está atrasado? Eu posso aplicar o filtro e visualizar ali em massa de todos eles, ou apenas de um, ou o que tem para ser feito hoje. A gente vai aplicando esses filtros aqui no campo superior. Nós vamos conseguir também acompanhar por contadores, e na lateral esquerda a gente tem um acompanhamento a partir de uma implantação. Então, eu tenho implantação de BH, de São Paulo, do Rio, implantação de Uberaba. Quando eu entro em cada uma dessas implantações, eu consigo filtrar o que tem para ser feito em cada uma delas. Então, do Rio, o que está atrasado? O que tem para ser feito hoje? De uma pessoa específica. Posso aplicar esses filtros e fazer esse acompanhamento aqui. E tudo que acontece no módulo de implantação, nós somos notificados. Então, fui vinculada a uma nova implantação. Eu tenho notificação dentro do módulo e eu tenho também a notificação no meu e-mail de cadastro. Uma nova tarefa foi vinculada a mim. Eu consigo também ter a notificação. Uma tarefa minha foi liberada e estava com uma predecessora. Eu tenho a notificação. E eu tenho as notificações também das outras pessoas. Eu tenho as minhas notificações e eu tenho as notificações de tudo que está acontecendo referente às pessoas que estão na mesma equipe que eu. Então, a Josi tinha uma tarefa que estava em aberto. Ela concluiu a tarefa. Eu consigo acompanhar o progresso dela por aqui. Então, eu vejo as notificações das outras pessoas. Posso aplicar aqui também alguns filtros no campo superior da tela. Pessoal, a gente acabou de conhecer como que a gente acompanha as informações do módulo de implantação e a gente finaliza conhecendo também, né, como que vai funcionar esse acompanhamento macro de todas as implantações ao mesmo tempo. Então, essa interface principal é no formato de grid, que traz porcentagem de conclusão da implantação, quantas tarefas que nós temos lá dentro em aberto, quantas estão atrasadas, quantas foram finalizadas e quantas estão em andamento. A gente consegue vincular, a gente consegue visualizar qual a unidade que está participando daquela implantação, quando que a implantação iniciou, qual é o fim projetado. A gente consegue ver quantas fases e quantas tarefas nós temos em cada uma das implantações. E aqui no campo superior, a gente vai ter também filtros e formas de ordenar. Então, eu consigo visualizar por data de início, data de fim projetado. A gente consegue visualizar por ID crescente, decrescente, maior porcentagem e também mais recentes. Nesses 3 pontinhos, eu consigo organizar as minhas implantações por etiquetas. Então, como o Grupo Trigo hoje gerencia várias marcas, o interessante é vocês fazerem esse acompanhamento. Então, uma forma seria criar etiquetas para organizar de qual empresa que a gente está fazendo ali a implantação. Então, eu venho aqui, crio a etiquetinha, daqui a pouquinho eu vou mostrar onde que a gente cria, e eu consigo trazer também essa etiqueta com uma cor, eu visualizo ela aqui no campo superior da visualização em Word, e aqui nesse funil eu posso aplicar um filtro de etiqueta. Quero visualizar só as implantações da empresa X. Eu clico sobre ela e vejo só aquelas implantações. Quero limpar o filtro, limpo e vejo todas ao mesmo tempo. Lateral esquerda, a gente tem uma visualização em lista que traz a ID da implantação, unidade vinculada, a porcentagem de conclusão daquela implantação. Se tivesse uma etiquetinha, a gente conseguiria visualizar aqui também. Lateral esquerda, nós temos um acompanhamento em Kanban. E quando eu falo aqui, pessoal, da visualização de Kanban, nesse acompanhamento macro, né, nessa visualização de todas as implantações ao mesmo tempo, esse quadro é personalizado por vocês. Então, vocês conseguem trazer o nome do quadro e trazer as etapas. Podem fazer organização. Então, eu quero acompanhar as implantações que estão na iniciação, as que estão em execução e em planejamento. Vocês podem fazer uma organização e depois ir avançando aqui com os cardzinhos. Daqui a pouquinho a gente entende como que a gente cria esse quadro Kanban. Lateral esquerda, a gente tem um acompanhamento em card, que traz a possibilidade de vocês segmentarem as implantações por categorias, que também é uma forma de vocês separarem as implantações por empresa. Então, eu vou ter aqui a categoria com o nome da empresa e eu vou organizando. Aí, eu acessei aqui a visualização de card, eu já consigo visualizar
nesse formato aqui, de lista, tudo que é a implantação de cada uma das empresas. E, por fim, a gente tem um acompanhamento em marco, que traz para nós os marcos de cada uma das implantações. Aqui a gente consegue identificar gargalos e pontos positivos também. Por exemplo, aqui no marco de iniciação, todas as implantações estão finalizando dentro do prazo? Se não, a gente consegue mapear por aqui quantas tarefas que foram finalizadas com atraso. A gente consegue visualizar no marco de planejamento, execução, controle. A gente tem essa visualização macro dos marcos de cada implantação. Ô, Paloma, uma dúvida. Quando eu tenho uma atividade que eu atraso e ela é uma atividade predecessora, as demais atividades, elas podem ser calculadas automaticamente se assim eu colocar. Mas essas atividades vão constar com atraso também ou só a predecessora? Só predecessora. Por quê? Não, ótimo, porque, tipo, o que eu queria saber era isso, porque às vezes a gente pode ter 100 atrasos, mas na verdade foi uma atividade que atrasou todas as outras. E aí a gente não tem esse início da meada, sabe? Entendi. Não, é realmente só a predecessora aqui. Só a tarefa que estava travando a outra que atrasa. As demais, não. Beleza. Maravilha, pessoal. Para a gente criar etiquetas, quadro Kanban, card e marcos, a gente precisa acessar aqui o menu de parâmetros, que é onde a gente consegue nomear um quadro Kanban, trazer as listas, que serão as etapas, que nós vamos avançar com os cards, que são as implantações. Nós vamos conseguir aqui criar as etiquetas, clicando em nova etiqueta, nomeando ali a etiqueta e vinculando uma cor, a gente já consegue utilizar na visualização de grid. A gente consegue criar categorias para separar ali aqueles cards na visualização de card mesmo. E, por fim, os marcos. O Sul sempre deixa aqui alguns tópicos como um padrão para vocês, mas vocês conseguem sempre modificar. Então, a gente tem marco de iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Vocês podem editar na lateral aqui direita, reordenar e criar novos marcos também. Então, a gente acabou de visualizar todo o módulo de implantação de unidades. A gente viu como que a gente cria o nosso time, como que a gente altera o nosso modelo, como que a gente traz uma nova implantação para cá, como que dentro da implantação a gente vai alterando as tarefas que precisam ser feitas, como que a gente compartilha informações com toda a equipe dentro do feed e como que a gente vai fazer um acompanhamento macro de todas as implantações ao mesmo tempo, sempre conseguindo fazer aqui a organização, tanto ordenando como aplicando alguns filtros. Pessoal, a gente finalizou a implantação. Tudo tranquilo até o momento? Por enquanto tá ok? Perfeito. Olha, vocês podem criar vários testes, depois a gente exclui tudo, tá? Só para que vocês entendam como que vai acontecer na prática. Um ponto muito importante. Deu para entender como que a gente vai trazer o franqueado para dentro da implantação e como que a gente vai definir o nível de permissão e substituir a função para a pessoa? Tudo ok? Esse ponto pode gerar algumas dúvidas. Ok? Perfeito. E a gente finaliza o nosso encontro hoje passando pelo módulo de projetos. Por que a gente apresenta esses dois módulos juntos? Que a gente sempre fala que projetos é como se fosse um copia e cola do módulo de implantação. Porém, aqui dentro, vocês conseguem gerenciar diversos projetos diferentes. Enquanto a implantação, a gente cria apenas uma vez com a unidade, eu consigo criar um projeto com a unidade mais de uma vez, quantas vezes vocês precisarem. Então, eu estou com uma reforma com um franqueado em uma das unidades dele. Eu posso criar um projeto com ele para que ele faça o acompanhamento e consiga visualizar ali o que ele precisa fazer. Ou não, eu estou com um projeto nosso, interno. Então, eu quero fazer um acompanhamento, quero gerenciar o que precisa ser feito, quero trazer uma equipe para cá. Então, vocês vão conseguir ter as mesmas funcionalidades aqui dentro. Vocês podem definir um time, vocês podem trazer modelos, que são projetos que vocês sempre vão executar com o mesmo padrão. E vocês conseguem criar tantos projetos internos como projetos com unidades. Então, é um projeto da Grupo Trigo ou é um projeto com uma unidade? Vocês vão selecionar, clicando em próximo, vocês podem criar um projeto em branco ou criar um projeto a partir de um modelo, selecionar qual modelo vocês querem usar, o nome do projeto, então vou trazer um projeto de contratação, por exemplo.
o cálculo, vou trazer automático e já vou clicar aqui em próximo. Criei o projeto. Aqui eu já consigo visualizar o que precisa ser feito de acordo com o nosso cronograma e eu tenho uma equipe. É um projeto só meu? Só eu que vou gerenciar? Ou não, eu quero trazer outras pessoas para acompanhar esse projeto comigo. O que é de responsabilidade de cada uma dessas pessoas? Eu vou aqui vinculando. Consigo ter o mesmo acompanhamento, atalho para o módulo de chamados, aquelas interfaces que a gente conheceu. Então, o intuito aqui deste treinamento do módulo de projetos é passar para vocês só como vocês poderiam utilizar. Referente a esse intuito, tudo ok? Deu para pegar como que o módulo de projetos funciona? Sim. Maravilha, pessoal. Eu vou parar a gravação. A gente finalizou o nosso